Querida aluna, querido aluno, tudo bem com você? Nessa semana nós disponibilizamos um horário que eu chamo de horário de reta final. Sim, porque na reta final a programação e o tipo de estudo é muito diferente daquele que você fez até aqui, daquele que você fez no começo do ano. Na reta final a gente vai começar a trabalhar com mais intensidade nos assuntos que são prioritários, nós vamos ter que ter um gerenciamento ainda mais rigoroso do nosso tempo. E para ajudá-los a fazer isto, eu vou ensinar nesta aula, baseando-nos no modo como nós utilizamos para os nossos alunos do Planejamento 100%, o modo como você deve fazer para utilizar o seu horário com a melhor eficiência possível. Boa parte, então, das coisas que vocês verão aqui são coisas que no Doutor Físico nós utilizamos com os nossos alunos do Planejamento 100%, ok? Eu vou ensinar como é que vocês fazem. E uma vez que vocês tenham aprendido qual é a técnica, usar isto no horário e adaptar isto, modificar, mudar os percentuais, vai ser um trabalho muito simples, tá bom? Bem, primeiro, toda a nossa preparação e todo o modo como nós organizamos os horários de estudo, as rotinas de estudo, baseiam-se no que a gente chama de tabela FPS. Quem já me segue sabe que eu o tempo todo falo dessas tabelas de FPS e agora, para aqueles que não entendem ainda, eu vou explicar exatamente o que significa cada uma das letras. A tabela FPS gera o critério que nós vamos utilizar para determinar qual é o tempo que você vai estudar para cada um dos assuntos ou disciplinas. São 3 parâmetros que nós usamos. O F indica frequência. Qual frequência, professor? A frequência com a qual aquele conteúdo é exigido na prova que você vai fazer. Os exemplos que eu vou fazer aqui são exemplos para o Enem, mas eles são facilmente adaptáveis se você vai tentar prova nas universidades paulistas ou nas militares, enfim, a técnica é rigorosamente a mesma, tá? Então F significa a frequência com a qual o conteúdo é exigido na prova. Daqui, a gente já percebe que um pré-requisito na sua preparação anual é ter acesso às provas antigas do local cujo vestibular você vai tentar. Ok? O P indica o peso. É bem comum, no caso do Enem, que diferentes áreas do conhecimento para diferentes universidades apresentem pesos diferentes. Então tem lugar em que o peso da matemática é 2, o peso da natureza é 4. Tem lugar em que o peso das humanas é 4, mais o das ciências naturais é 1. E por aí vai. Esse peso tem que ser levado em conta na hora de você determinar o seu tempo de estudo. Afinal de contas, conteúdos que estão dentro daquelas áreas ou disciplinas que possuem o maior peso devem ser estudados com mais rigor, com mais tempo. Ok? Em alguns lugares, em boa parte dos lugares, o peso é o mesmo para todas as disciplinas. Se isso acontecer, beleza, esse ponto da tabela, ele vai receber uma nota única que não vai fazer diferença alguma. Você pode simplesmente desconsiderá-lo. Ok? E finalmente o S, que significa os simulados e como eles revelam a sua dificuldade. Por que eu não boto simplesmente D de dificuldade? Eu ponho S de simulado. Porque nós esperamos que essa dificuldade que você apresenta, ao longo de um ano, ela se modifique. Quem vai expressar essa modificação para nós, quem vai nos mostrar essa modificação, são justamente os simulados, tá? Ah, Fracalossi, mas eu tenho que fazer um simulado então para usar a tabela FPS? Não necessariamente. Muitas vezes a gente sabe qual o nosso grau de dificuldade em cada um dos assuntos que nós vamos estudar. Mas, para fazer um acompanhamento, o correto é nós nos basearmos nas notas e nos resultados de simulados para poder determinar o S do FPS e assim ter uma medida, digamos, mais fidedigna do seu grau de dificuldade em cada um dos assuntos ou cada uma das disciplinas. Tá bom? Então F de frequência, a recorrência daquele conteúdo no vestibular que você vai fazer. P de peso, o peso
que aquela disciplina tem no vestibular que você vai tentar, e essa de simulado / dificuldade, os assuntos mais difíceis merecem mais atenção. Vejam, portanto, que aqui a gente já modifica algo que os alunos usam de maneira bastante frequente na hora de estudar e que está completamente errado. Boa parte dos alunos baseia o seu tempo de estudo em 2 fatores, sendo um deles um fator maluco e o outro um fator que até tem alguma relevância. O primeiro fator, que é o fator que tem relevância, é o grau de dificuldade que o aluno tem naquele assunto. Normalmente, nós acabamos dedicando um pouco mais de tempo àquilo que temos mais dificuldade. Show, esse é um parâmetro interessante. A maioria dos alunos usa esse parâmetro até mesmo indiretamente. Vamos dar um exemplo? Muita gente reclama que não sabe merda nenhuma de matemática. Porém, acaba estudando mais matemática do que algumas disciplinas de humanas que eventualmente saibam um pouco mais. Ok, esse critério está correto. O segundo é um critério estúpido, que é estudar aquilo que se tem mais afinidade ou aquilo que se gosta mais. Este é um erro terrível, é um erro grave e, sem exagero, pode colocar a perder toda a sua preparação de um ano. E aí, é um momento para ter, é uma oportunidade que eu tenho de falar aqui, nesta aula, algo que eu menciono muito em todas as minhas postagens, stories, eu falo isso sempre, que talvez seja uma das coisas mais polêmicas que eu falo com respeito ao nosso planejamento de estudo. Faça uma redução brutal do horário, do tempo que você gasta estudando linguagens e biologia. Fracalose. Por que linguagens e biologia? Linguagens são 45 questões no Enem. E biologia, o conteúdo é gigantesco. Como que eu vou reduzir o meu tempo? Olha, isso é uma conclusão que eu tiro com base na minha experiência. Eu vou explicar. Minha experiência me mostra que biologia é a disciplina com a qual a maioria dos alunos perde mais tempo estudando. Você pode ser diferente, não tem problema nenhum. Mas, em média, os alunos perdem mais tempo ou um tempo mais excessivo estudando biologia do que algumas outras disciplinas. Tem algum problema estudar biologia? Nenhum. Biologia é uma disciplina super importante para o Enem, contribui com uma boa nota no TRI dentro da área de natureza. Contém o maior número de questões fáceis, só tem um pequeno problema. A disciplina de biologia é gigante. A biologia contém o maior conteúdo dentre todos os conteúdos que os alunos aprendem no ensino médio. E, normalmente, alunos que estão preocupados com cursos concorridos, que vão fazer cursos concorridos, eles estão, em grande parte, tentando medicina. E alunos de medicina gostam de biologia. Aí eles acabam estudando mais biologia por 2 motivos. Primeiro, porque é uma disciplina que eles gostam. E segundo, porque o conteúdo é grande. Repararam que em nenhum momento ele está estudando porque aquilo é mais frequente ou porque aquilo é mais difícil? Então a gente tem que cortar na carne. Você vai fazer uma redução brutal do seu estudo de biologia. Mesmo porque no Enem, os conteúdos de biologia que caem são muito bem determinados. Quer um exemplo? Ecologia, todo mundo sabe que cai bastante no Enem. Por outro lado, sabe quantas questões teve na história do Enem até hoje sobre sistema circulatório humano? Uma. Se o aluno for estudar sistema circulatório humano com a profundidade que este assunto é exigido no ensino médio, ele vai gastar algumas horas para estudar uma coisa que simplesmente não vai cair. Mas eu gosto, então você passe no vestibular e aí você vai estudar. Nós não podemos priorizar aquilo que gostamos. Devemos priorizar aquilo de que mais precisamos. E no caso das linguagens, por que eu tenho que cortar tanto assim meu horário de linguagem? Meu filho, linguagens no Enem é uma disciplina em que se cobra basicamente interpretação de texto de modos diferentes. Sabe qual é o mecanismo mais seguro para você estudar e aprender a interpretar texto? Leitura. A minha recomendação para todos os meus alunos do Planejamento 100% é leitura diária. E esta leitura, este horário de leitura deve ser incluído no seu horário. Eu não gosto de ler.
Então tira nota baixa. Gaste tempo estudando linguagens. Nós não vamos aqui fazer o que a gente gosta. A gente vai fazer o que a gente precisa. Leitura, além de tudo, é um hábito. Depois que você começa, é natural que você continue. O tempo mágico, maravilhoso, perfeito, que inclusive vai te tornar uma pessoa muito culta, é 1 hora de leitura por dia. Mas para alguns isso é completamente impensável. Então faça o seguinte, tira 30 minutinhos, ou pelo menos alguns minutos ao longo da semana. Quando você lê bastante, a sua fluência de pensamento, a sua fluência mental, a sua capacidade de interpretação cresce muito rápido. Nossa experiência mostra que alunos que leem com certa frequência, ou que não liam e passam a ler com certa frequência, em questão de 15 dias, melhoram profundamente sua capacidade de interpretação de texto, inclusive em problemas de ciências naturais e matemática. Então leia. Bom, mas então como linguagens é basicamente leitura, você vai poder cortar o tempo. Você não vai estudar análise sintática, você não vai estudar fonética, estilística toda. Você não vai precisar disso, meu filho. Sabe quais assuntos de linguagens que você vai priorizar? São eles: acentuação, ortografia, estes dois sobretudo para a prova de redação, gêneros textuais e literatura. Literatura você vai fazer um estudo sistemático como você faz das outras ciências humanas. Tá? E aí a gente pode incluir artes também dentro das linguagens. Isso você vai estudar sistematicamente. Todo o resto você vai substituir por leitura e naturalmente você acabou de ganhar tempo para estudar aqueles que são os seus calos, porque eu sei qual é o calo da maioria, o que é. Vamos ser francos aqui? Física, química e matemática. É o calo de 90% dos alunos. Ah, eu tenho dificuldade em geografia. Sim, você é uma exceção. Nas humanas tudo bem, tem bastante gente até que tem alguma dificuldade em geografia ou história ou filosofia. Não estou dizendo que você não pode ter dificuldade nisso, mas o grande calo no sapato da maioria dos alunos, aquilo que traz a eles as incertezas, as dificuldades, os medos e etc., estão em física, química e matemática. Ok? Naturalmente você ganhou tempo para poder dedicar um pouco mais aos assuntos mais importantes destas disciplinas. Tá? E aí, já que nós temos um FPS, nós temos que criar alguma graduação para poder determinar qual é a sua frequência, qual é o peso e qual é a dificuldade que você tem, com base em algum fator. Nós criamos uma graduação que vai de 1 a 5. 1 é a situação em que aquele assunto tem menor frequência, numa disciplina que tem menor peso e você tem menor dificuldade. Você vai aplicar esses números para cada um dos fatores, ou para o F, ou para o P, ou para o S. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja estudando aplicações das leis de Newton em física, tá? E ciências da natureza na sua prova tem peso 4. O peso pode ir de 1 a 5. Peso 1 é o menor peso possível. Não tem tanta importância assim. Peso 5 é um peso brutal. A rigor, nenhum peso vai chegar a 5, tá? Os pesos sempre vão até 4. Mas enfim, quanto maior for a nota, o peso que a sua universidade cobrar, maior é o número que você vai atribuir ao P. Então, para este exemplo que eu dei, aplicações das leis de Newton tem um peso, a ciência da natureza, que dentro da qual estão as aplicações das leis de Newton em física, tem um peso 4. Então você vai lá no P e bota 4. A frequência com a qual esse assunto cai no Enem se eu não me engano, é 3 ou 4, não me recordo de cabeça, tem que olhar na tabela. Mas vamos supor que ele seja 3. Então você vai lá na frequência, no F, e bota um 3. E aí, digamos que você não tem dificuldade alguma nesse assunto. É aquela coisa de física que você domina. Você sempre acerta aquelas questões de aplicações das leis de Newton que caem na prova. De tal modo que nós podemos atribuir ao seu S, à sua nota de simulado ou dificuldade, 2. Pronto, determinamos o FPS para aquele assunto. Frequência 3, peso 4,
dificuldade 2. Some esses 3 números. Então, nesse exemplo que eu dei, 3 mais 4 mais 2. Isso aqui dá 9. Ok? Guarde esse número. Agora, suponha que você está comparando com algum outro assunto. Por exemplo, o primeiro reinado em história. Vou pegar uma coisa bem diametralmente oposta. Isso aqui é o FPS. Tá? E aí, primeiro reinado em história, a frequência daquele assunto na sua prova é 4, aquilo cai um pouco mais do que caem as aplicações das leis de Newton. O peso de história na sua prova é muito baixo, é 2, mas nos simulados você sempre erra essa porcaria, você nunca acerta questões de primeiro reinado. Meu filho estuda primeiro reinado. Nesse caso, a sua dificuldade é muito alta, a sua dificuldade é 5. 4 mais 2, 6. 6 com 5, 11. O que isto quer dizer? Que o assunto primeiro reinado deverá garantir de você mais horas de estudo do que o assunto aplicações das leis de Newton. Porque a nota de primeiro reinado foi superior à nota de aplicações das leis de Newton. Entenderam como é que a gente faz, como é que a gente calcula o FPS? Ele fornece uma espécie de fator. Esse fator, que é obtido através de uma soma simples, ele será utilizado para determinar o tempo que você vai estudar por disciplina e, dentro da disciplina, por assunto. Essa é a parte complicada, porque desenvolver essa técnica para você saber quanto tempo, qual percentual do meu tempo total eu devo dedicar a cada assunto, a cada disciplina, é um trabalho desgraçado. E não é um trabalho, digamos que, vai te tomar pouco tempo. Não, ele vai te tomar um tempo muito precioso. Justamente porque este trabalho te tomaria um tempo excessivamente precioso, eu fiz esse trabalho para você. É claro que haverá peculiaridades no modo de cada um estudar. Eu digo isso sempre, né? Rotina de estudo tem que ser a sua rotina e não uma rotina global. Rotina global está fadada ao fracasso. Então, o que nós fizemos? Baseando-nos na frequência destes assuntos, nós montamos um modelo e você vai trabalhar o seu horário de reta final de acordo com a sugestão deste modelo. O modelo é este. Eu vou explicar o que quer dizer cada passo dele. Esse modelo foi construído, pessoal, para um local ou um curso, uma universidade, cujo peso de ciências da natureza é 4, de linguagens é 3, de matemática é 2 e de humanas é 2. Tá? Ah, mas meu peso é diferente. Tudo bem. O peso vai ser um dos fatores que você vai utilizar para rebalancear essa divisão percentual que nós fizemos aqui. Essa divisão percentual, portanto, baseia-se nesses pesos e em todos os assuntos que têm dificuldade 3, 4 ou 5. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Aquele horário de reta final que você pegou, ele não contempla estudo de assuntos que têm F1 ou 2. Por quê? Porque você está na reta final, criatura. Então vamos falar o português claro aqui. Você vai parar de transformar o acessório em essencial. Você vai parar com a loucura de querer fechar a apostila. Você vai parar com a doideira de ter que estudar tudo. Isso não existe. Você veio bem do começo do ano inteiro, então você já está com quase tudo pronto. Porque nós estamos quase no mês de outubro. E teoricamente era para estar quase tudo pronto, porque o Enem aconteceria na primeira semana de novembro. E eu sei que a maioria não está. Então alguma coisa no meio do caminho não saiu exatamente do jeito que você queria, né? Então por que perder tempo nas matérias de frequência 1 e 2 agora? Fracalócitos de frequência 1 e 2 eu simplesmente não vou estudar? Não, não. Elas vão aparecer na sua vida naturalmente. Quando? Quando você for fazer os simulados. Eu vou comentar os simulados daqui a pouquinho. Mas nos momentos em que você for fazer o simulado, fatalmente as matérias de frequência 1 ou 2 vão aparecer e você vai ter a oportunidade de estudá-las de novo. Pelo menos passar o olho, olhar um resumo e coisa do tipo.
mas eu não vou contemplar isto no seu horário de reta final. Tá bom? Só os de frequência 3, 4 ou 5. O que nós conseguimos garantir nos de frequência 3, 4 e 5? De 3 em diante, pessoal, aquilo sempre cai pelo menos uma vez no Enem, pelo menos uma questão no Enem. Cuidado. Quando eu falo que cai uma questão no Enem, eu quero dizer que cai em alguma das provas do Enem. Por exemplo, assuntos de frequência 3, vai aparecer uma questão ou no PPL, ou em Libras, ou no Enem de primeira aplicação. Se tiver um cancelado ou no cancelado. Vai aparecer pelo menos uma ali, em média, aparece uma em alguma das provas do Enem daquele determinado ano. Frequência 4 já aparece todo ano e vai aparecer na sua prova. Qual a diferença para a frequência 5, Fracalossi? A frequência 5, além de aparecer na sua prova, como uma questão específica, ela ainda pode aparecer dentro de outras questões. Ou mesmo mais de uma questão daquele mesmo assunto. Porque é possível que você tenha um mesmo assunto sendo cobrado dentro de duas habilidades diferentes. Aqui cabe um comentário também de uma coisa que muita gente não sabe. Vocês sabiam que todas as provas do Enem têm pelo menos uma questão de cada habilidade? Por que isso é tão importante? Por exemplo, competência 1, habilidade 1 de ciências da natureza. Fenômenos ondulatórios é o conteúdo nuclear. Praticamente a habilidade fala, estudo não sei o que de fenômenos ondulatórios e ondas. Como sempre cai uma questão de cada habilidade, eu tenho certeza que na sua prova de natureza esse ano terá uma questão de ondulatória. É impossível não ter. Por quê? Porque todo ano cai pelo menos uma questão de cada habilidade. Quer outro exemplo? Competência 5, habilidade. Competência 2, habilidade 5, se eu não me engano. Dimensionamento de circuitos elétricos. Eu não sei que diabo vai acontecer na sua prova do Enem, mas eu tenho certeza que haverá uma questão de circuitos elétricos. As pessoas, elas subjugam a matriz de competência e habilidade do Enem, e esse é um dos grandes erros das escolas, dos sistemas de ensino e dos professores atuais. Diferente de todas as outras provas, que só te fornecem um conteúdo programático, o Enem te fornece duas coisas. O conteúdo programático e como vai ser cobrado. Sabe uma coisa que eu sempre falo e a maioria das pessoas não faz, e você vai começar a fazer agora? As pessoas não leem o edital da prova que vão fazer. O que é um negócio completamente maluco. Você opta por fazer uma prova que você mesmo diz que vai mudar a sua vida. Ou seja, você entra numa competição que você diz que vai determinar o seu futuro e você não conhece a regra do jogo? Vocês conseguem perceber como isso é maluco? Primeira coisa que nós devemos fazer quando a gente se propõe a fazer uma prova é ler o edital da porcaria da prova. Pois no edital do Enem tem as duas coisas. A matriz de competência e habilidade dizendo como o conteúdo vai ser cobrado e logo abaixo todo o conteúdo programático como numa prova normal, dizendo tudo aquilo que pode cair. Por exemplo, eu tenho certeza que na prova do Enem não pode cair nenhuma questão de física moderna, porque simplesmente não está no conteúdo programático, embora haja uma habilidade que fala sobre o movimento de partículas, campos, etc. Mas física moderna não vai cair, porque não está no conteúdo programático. Então tem que conhecer o edital da sua prova, tá bom? Muito bem, voltando aqui. Vamos então ver o exemplo sobre o qual você vai modificar as quantidades de acordo com o seu perfil. Primeiro critério que nós vamos usar para modificar os percentuais que estão aqui são os pesos das disciplinas, tá? O segundo critério que você vai ter que utilizar para poder modificar esses percentuais são a dificuldade que você exibe em cada disciplina. O que esses percentuais querem dizer primeiro? Eles determinam a porcentagem do seu tempo semanal de estudo que deve ser despendido para cada um dos itens. Por exemplo, o roteiro que a gente usou, isso aqui está pronto, tá? Tem uma aluna do Planejamento 100% que tem exatamente esse perfil aqui. Ela é isso aqui. Essa aluna estuda 24 horas por semana. A propósito, esta é uma boa sugestão de tempo, de quantidade de horas semanais para estudar. Mas é uma sugestão, você pode aumentar ou diminuir isso. 24 é show de bola, tá? Tempo de sala de aula não conta como tempo de estudo, a não ser em uma situação específica que eu vou citar daqui a pouquinho. Então, essa aluna tem 24 horas de estudo por semana.
ok? 14% dessas 24 horas, ela passa estudando física. 14% química, 12% biologia. O que nós usamos para determinar esses tempos, a dificuldade que ela tem e os pesos das disciplinas, das áreas do conhecimento no vestibular em que ela vai fazer. Ok? As frequências já estão ali por dentro. Porque quando eu entreguei o calendário para vocês, eu já coloquei as frequências 3, 4, 5 que mais cai. Você não tem mais que esquentar a cabeça com a frequência. Você só vai esquentar a cabeça com esses dois critérios. Você só vai esquentar a cabeça com o P e o S. A frequência está pronta para você. Ok? Muito bem. Então essa aluna, ela vai pegar das 24 horas semanais que ela tem, 14% ela vai dedicar à física. Ih, Fracalossi, eu sou meio ruim de conta. Como é que eu faço essa conta, hein? Faz o seguinte, são 24 horas por semana, né? Cada hora tem 60 minutos. Então, para calcular esses 14%, você vai fazer assim, ó. 24 vezes 60 vezes 0,14. Isso vai te dar uma quantidade de minutos para estudar física. Essa é a quantidade de... Aí você vai no seu horário de reta final. Vamos supor que isso deu, sei lá, 3 horas e 10 minutos. Eu acho que dá menos que isso, tá? Acho que dá 2 horas e 40, alguma coisa assim. Mas vamos supor que deu 3 horas e 10 minutos ao todo. Aí você olha o seu horário de FPS, seu horário de reta final daquela semana. Essas 3 horas e 5 minutos, você vai distribuir para cada um dos assuntos de física que pintaram ali. Entendeu? É assim que você vai fazer. Ah, eu tenho também uma lista de exercícios que eu tenho que resolver. Você pode até fazer uma modificação, incluir esse pedacinho da lista e distribuir esse tempo na lista também. Os exercícios de lista, eles podem ser incluídos desde que não prejudiquem o principal. O que é o principal? Os assuntos de frequência 3, 4 e 5. Se você tiver dúvida, não inclua. Estude eles em um horário separado. Ok? Também se faz em horário separado os simulados. Os simulados não estão dentro do tempo que eu sugeri ser de 24 horas por semana. Ah, mas essa pessoa aqui, ó, ela tem 22% em matemática. Isso quer dizer que quantas horas dá de estudo em matemática? Bom, para alguém que estuda 24 horas por semana, 24 vezes 60 vezes 0,22. Isso vai dar um número em minutos, é a quantidade de minutos que você vai estudar de matemática naquela semana, pega aqueles minutos e distribui nos assuntos de matemática dentro do seu horário de reta final. Dá certo, Fracalossi? Dá muito certo. E quanto que eu vou colocar para cada um dos assuntos, Fracalossi? Eu vou facilitar a sua vida ainda mais, meu filho. Eu vou te mandar a tabela de FPS. Eu vou te mandar a tabela com as frequências por assunto. E aí você pode dedicar um pouco mais de tempo ao assunto que tem frequência 5 do que ao assunto que tem frequência 3, ou você pode usar como critério aquilo que você tem mais dificuldade. Naquilo que você tem mais dificuldade, você gasta mais tempo. Tá? Fracalossi, eu posso seguir exatamente isso? Se você é um estudante de medicina, mesmo que os seus pesos sejam todos iguais, pode seguir algo muito parecido com isso. Você vai ver que a sua própria experiência vai te ensinar a fazer pequenos ajustes dentro desses percentuais. Por exemplo, você tem um pouco mais de dificuldade em física do que em química. Nada impede você transformar isso aqui em 12 e isso aqui em 16. Pô, você está muito bem em geografia, mas você não sabe nada de filosofia. Nada impede você transformar isso aqui em 6 e isso aqui em 10. Entenderam? Vocês podem brincar com esses percentuais. Os horários de estudo, eles nunca podem ser horários engessados. Um bom horário de estudo ele é facilmente adaptável e ele frequentemente é adaptável. Mas nós vamos um pouco além ainda. Como que eu estudo cada um dos conteúdos ou como que eu estudo cada uma das disciplinas, Fracalossi? Bom, de novo, questão de experiência e em média, e aí surge a minha recomendação e essa recomendação é muito forte. Vocês podem seguir que vai dar certo. É essa divisão de teoria e exercício para cada uma das questões, para cada uma das matérias. Tá? Física, química, física e química, você vai dedicar sempre 20% do seu tempo a estudar teoria e 80% do seu tempo para fazer exercícios. Sempre, Fracalossi.
Para física e química, para todos os assuntos de física e química, vai valer essa norma. Biologia, você vai dedicar 80% à teoria e 20% aos exercícios. Exceto genética. Em genética, você vai inverter. Genética fica 20% para teoria e 80% para exercício. Por isso que tem um asterisco ali. Se você está anotando os conteúdos dessa aula, vai no asterisco e bota lá no seu caderninho, genética é 20/80. Tá bom? Fracalossi, esses tempos vale a pena mudar? Pela minha experiência, não vale a pena. Você vai correr um risco muito grande se mudar, de começar a ficar na zona de conforto. Porque é muito mais fácil, por exemplo, dedicar tempo de teoria, física e química do que dedicar tempo de exercício, que faz a gente queimar massa cinzenta, causa dor de cabeça, causa raiva, causa estresse, mas a vida é assim, não tem jeito. Linguagens, pessoal. 90% do tempo você passará estudando teoria, 10% do tempo você fará exercícios. Mas Fracalossi, 10% só do tempo em exercícios, não vai dar tempo de estudar quase nada. Você está esquecendo que você também fará exercícios de simulado. E aí é uma oportunidade para falar logo dos simulados. Você deverá fazer, daqui até o Enem, pelo menos um simulado completo por mês. O que é um simulado completo? Simulado com o primeiro dia, com o segundo dia e com redação. Você vai fazer um simulado completo. Ok? Muito bem. Mas você não vai fazer simplesmente o simulado. Você vai fazer o simulado e vai utilizar para a correção do simulado uma tabela de correção de simulado. Você pode fazer essa tabela em casa, é simples. Eu até tenho alguns modelos dela. Mas eu posso até disponibilizar o modelo que eu tenho dela também lá no meu perfil. Mas é bem simples o modo como você faz essa tabela de correção de simulado. Essa tabela tem algumas colunas e algumas linhas. É bem assim. Na primeira coluna você coloca o número da questão. Na segunda coluna você coloca a disciplina. Na terceira coluna você coloca o assunto. Na quarta coluna, FA. E na quinta coluna, FC. FA e FC você marca com X, qualquer seja a razão do seu erro. FA, você errou por falta de atenção. FC, você errou por falta de conteúdo. Tudo aquilo onde estiver marcado FC, você vai usar para revisar aquele conteúdo. E, de repente, o simulado tornou... Uma questão errada no simulado tornou-se a sua maior aliada na revisão e nos estudos. De repente, o erro num simulado tornou-se o seu aliado. Por isso que quando você, querido aluno, pega um simulado em que você foi mal, você não pode ficar preocupado. Você tem que falar, opa, tem uma boa oportunidade para revisar aquilo que eu não sei. Já sei o que eu não sei. Vou procurar entender. Sacaram? Então, pelo menos um por semana, tá? Quando eu falo um por mês. Um por mês, então numa semana você faz, por exemplo, o dia 1 do Enem, na outra semana, no outro final de semana que seja, você faz o dia 2 do Enem, tá bom? Outra coisa, evitem simulados de sistemas de ensino e de escolas para poder usar como base. Simulados de sistema de ensino ou de escola, normalmente são simulados que vão priorizar os assuntos que o professor tem tratado na escola naquele período. Não é assim na prova do Enem. Sabe um bom simulado para você pegar? Vá lá no site do INEP, baixa uma prova do Enem e faz. Ah, mas já conheço as questões. Ai, meu Deus do céu, como eu ouço isso que eu já conheço as questões. Que se dane se você conhece as questões, meu filho. Você não é um elefante com memória tão grande para guardar todas elas, todos os enunciados e todas as respostas de cabeça. Você não vai guardar. Não tem problema que você já tenha visto uma questão e fazê-la de novo. Não há problema algum nisso. Porque como o número de questões é muito grande, aquilo que você já lembra fica diluído no meio das questões que você não lembra. É muito bom refazer as provas antigas, mesmo que você já as conheça. Ok? Então, para linguagens também, 90/10. Em linguagens, aqueles assuntos de língua portuguesa que eu citei e artes também estará aqui dentro. Tem que estudar artes. Em seguida, matemática. 10% de teoria e 90% de exercício. Fracalossi, dá tempo de estudar com 10% de teoria? Claro que dá. Para você que está fazendo ensino médio, eu sou matemático também. Estou garantindo que dá. 10% de tempo na teoria é mais que suficiente para você poder matar a matemática em cada assunto. Quer dizer que você não vai enrolar.
boa parte dos conceitos... Porque a matemática é como? Ensinar matemática é muito simples. Definição, teorema, prova, exercício. Isso é matemática. Basicamente, você tem que saber as definições e as aplicações mais imediatas que estão ali em exemplos. Mole para nós. Então, agora, 90% de exercício, o que isso quer dizer? É exercício pra cacete que você tem que fazer de matemática. Só se aprende assim, não existe outro mecanismo. E aí, finalmente, chegamos nas ciências humanas. Nas ciências humanas, a coisa inverte. Você vai gastar 80% do seu tempo em história, estudando teoria, e 20% em exercício. Em filosofia e sociologia, chega a 90% de teoria e 10% de exercício. Lembrando que você ainda vai praticar em simulados, então não fica preocupado de, fiz pouco exercício. Tem os simulados aí que não vão te deixar ficar parado, querido. Geografia é uma exceção, você vai gastar 70% em teoria e 30% em exercício com um asterisco. Por que esse asterisco, Fracalossi? Porque num assunto que todo mundo ama, chamado cartografia, você vai inverter cartografia e escalas geográficas. Os dois assuntos, cartografia e escala, você vai fazer 30% de teoria e 70% de exercício. Nesses dois assuntos, cartografia e escala. Tá? Por que geografia é um pouquinho diferente das outras? Porque, por incrível que pareça, pessoal, a geografia é a disciplina, dentro das disciplinas que são cobradas no Enem, que tem as questões mais tradicionais. Tem muita questão que está bem contextualizada, etc., mas ninguém vai esquecer daquele ano em que perguntaram o que era uma vereda, por exemplo. Nada é mais clássico, ou digamos, nada é mais conceitual do que perguntar numa prova que diabo é uma vereda. Pois é, a prova de geografia tem dessas coisas. Então, a geografia exige um pouco mais de prática de exercício do que as outras de ciências humanas. Eu diria também que é a disciplina com as questões de humanas mais difíceis da prova de humanas. Tá bom? E, finalmente, a rainha de todas as disciplinas do Enem. Vocês não acharam que eu ia deixar de falar da redação, né? Para a redação, queridos, também tem uma posição bastante polêmica. Qual é a posição? Primeiro, essa primeira não é tão polêmica. Você tem que fazer pelo menos uma redação por semana. Não tenho tempo. Então faz o vestibular de novo. Você vai ter que se virar. Se vira, você vai fazer uma redação por semana. Quer você goste ou não. E essa redação terá que ter a correção de um professor. Você fazer a redação e sentar em cima, não adianta nada. Você tem que fazer a redação e entregar para alguém bem capacitado corrigir, conforme os critérios estabelecidos no Enem. Mas não é só isso. A partir deste momento, você vai gastar um máximo de 1h30 completos para a redação. Como assim completo, Fracalossi? 1h30 para sentar, abrir o caderno de provas, ler todas as coletâneas, todas as sugestões, escrever a sua redação, passar limpo e entregar. Isso tem que ser feito em 1h30. Não consigo. Bem, você tem 4 meses para isso, se vira. Assim eu consigo garantir que você vai ter tempo suficiente para pegar uma prova de humanas que tem textos grandes e é uma prova de linguagens que tem interpretações de textos complexas e você vai fazê-la com dignidade. Quer uma dica mais de redação? Se você tiver muito tempo e tiver uma correção possível, faz 2 por semana. Mas a segunda redação você não vai fazer de maneira tão simples, não. A segunda redação vai ser uma redação cronometrada. Só botar o cronômetro do lado e vai começar com 1h30. Na que não é cronometrada, você não tem problema você passar de 1h30. Você vai tentar fazer a sua cabeça funcionar para você terminá-la em 1h30. Mas passou, ok. A gente vai até o Enem e a gente chega lá. A segunda, você vai colocar o cronômetro na sua frente e vai fazer sob pressão. 1h30. Você faz numa semana. Na outra semana, você vai baixar para 1h20. Na outra semana, você vai começa o regime maratona. Você vai baixar para 1 hora. Fracalossi, tudo em 1 hora. Tudo em 1 hora. E se você quiser a loucura máxima, a maratona 100 metros rasos, na 4ª semana, essa segunda redação você fará completa com 40 minutos. Fracalossi, é um pouco demais, né? Se eu fizer uma redação em 40 minutos, eu vou ter uma nota ruim. Pensa do outro lado. E se você faz uma redação em 40 minutos e consegue 900, 920? O que você será capaz de fazer em 1h30?
Por isso que é uma maratona. Não é que na hora da prova você vai fazer em 40 minutos. Mas você vai aprender a lidar com a pressão do tempo na prova de redação. Espero que tudo isso que eu tenha dito para vocês tenha ficado muito claro, tá? Eu estou totalmente à disposição para tirar outras dúvidas que vocês tenham. E nos vemos em outras aulas de orientação de estudo, de física, nos vemos por aí. Grande abraço e até a próxima.